Boa noite, galera. Mais uma vez aqui pelo canal Pidemoa, programa Megafone, aquele programa que bota quem tem conteúdo para falar, para protestar, para trazer informação, aquilo tudo que a gente já está acostumado aqui no canal para quem segue. Hoje a gente vai ter uma pessoa assim ilustríssima, com muita história para contar. Eu estou falando de Wagner Siqueira. Wagner Siqueira, você está no ar, pode dar um tchauzinho pro pessoal aí. Muito boa noite a todos. É um prazer enorme, Fábio, estar com você e todos os seus milhares de seguidores aí no Megafone, né? E uma saudação especial para um ouvinte específico, que é o seu pai, grande amigo meu de décadas, que é o Celso, né? Um Obrigado. abração para o Celso, um abraço para você pelo pai maravilhoso que você tem. Ele, como pai, está sempre seguindo também o canal, adora os programas. Claro, E claro. ele me cobrou muito, falou: você está demorando muito a fazer uma entrevista com o Wagner. Ele é um cara que tem muita coisa para contribuir. E a gente, na tribuna, coisas do dia a dia, vai chegando, mas chegou em boa hora. Claro, Bom, claro, claro. para quem não conhece Wagner Siqueira, ele é administrador público, ele é conselheiro federal pelo Rio de Janeiro e hoje, atualmente, ele é assessor de. Deixa eu ler aqui porque o nome é bonito. Assessor especial do secretário de Fazenda, Do né? estado do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. Então, é uma pessoa do Rio de Janeiro, já me contou que tem origens mineiras também. Eu que estou lá e cá, eu vivo Minas Rio, também sou do Rio, mas moro em Minas. E ele já me contou aqui que tem origens mineiras. Mas é uma pessoa do estado do Rio de Janeiro que já tem um histórico. Isso aqui que eu falei é um resumo do currículo, né? Mas está aí na administração pública do Rio de Janeiro há muito tempo e tem muito para colaborar com a gente. Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho de você mesmo, da tua história como administrador público e de como a administração chegou na sua vida, porque eu sei que isso é uma origem familiar, né? Então conta pra gente essa história. É bastante interessante mesmo, Fábio. Eu comecei em engenharia. Veja bem, eu era professor de matemática de cursinho vestibular, acabei começando o curso de engenharia, mas tinha uma dificuldade com descritivo enorme, né? E eu acabei fazendo o que era óbvio, né? Foi estudar administração na Fundação Getúlio Vargas, onde o papai foi um dos fundadores do curso de administração na Fundação, do DASP também, que deu. O DASP era o Departamento Administrativo do Serviço Público, que gerou toda a nossa profissão de administrador. Acabei fazendo a fundação, mas já sou formado há muitos anos. Ora, hoje meu pai é o patrono da profissão de administração, Belmiro Siqueira, né? Então isso é uma honra, né? é uma enorme responsabilidade. Eu fui presidente do Conselho Regional do Rio, fui presidente do Conselho Federal de Administração em Brasília, e hoje sou conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, em Brasília, junto ao Conselho Federal, né, pelo Rio de Janeiro. E então a gente vive a administração entremeando sempre atividades na administração pública em diferentes níveis, ora no Estado do Rio, ora na Prefeitura do Rio, ora no governo federal. E aí vivemos toda uma vida dedicada à gestão pública. Lamentamos muito que o Brasil vive um momento, a gente que já vem de longe, a gente já viu uma administração pública, apesar de a gente dispor hoje, Celso, desculpe, Celso, Fábio, Parecemos, somos parecidos. Para explicar, apesar de a gente dispor hoje de tecnologias muito avançadas em termos que permite uma administração pública mais apurada, eu digo que em termos de gestão, a administração pública brasileira já foi melhor sem ter os instrumentos que ela dispõe hoje. Portanto, você tinha uma eficiência, por exemplo, da administração indireta, né, das grandes estatais brasileiras, eram modelos, né? A FEMIG, que a primeira usina, foram os barrageiros de Minas Gerais que geraram, né, a grande velocidade com que o Brasil se especializou. CEMIG, depois Furnas, depois Eletrobras, enfim, foram os barrageiros mineiros que geraram, por exemplo, o presidente da Eletrobras, que foi, né, que foi presidente da CEMIG, também o presidente de Furnas, durante o João Cotrim, tá certo? O Pena Bering na Eletrobras. Portanto, estou dando um exemplo. A Vale do Rio Doce era uma empresa extremamente eficiente, a administração direta funcionava bem, né?
tivemos modelos muito interessantes de gestão pública, a gente fica encantado hoje, não importa a questão política, né, dos grupos executivos, do Juscelino Kubitschek, que veio aí de Minas como prefeito de Belo Horizonte, depois governador e presidente, com as suas 39, com o seu programa de metas, que tinha início, meio e fim. Quer dizer, quem podia imaginar, né, que um presidente estabelecesse como um grupo executivo a construção de Brasília, que era a Nova Cap, enquanto o Rio era a Bela Cap, entre o dia que ele disse que ia inaugurar Brasília e que ele inaugurou, levaram 3 anos. Às vezes se leva 3 anos para fazer um prédio ou uma ponte, né? É verdade. Uma cidade. Quer dizer, além disso, o grupo executivo da indústria naval, o grupo executivo da indústria automobilística, o grupo executivo da indústria do transporte ferroviário, enfim, 39 programas de metas, no caso do Juscelino, mas que estruturava uma administração pública que funcionava sem ter os recursos tecnológicos que nós dispomos hoje, né? Infelizmente, quer dizer, nós estamos num momento difícil, onde grandes avanços. Você que é da área ambiental sabe o desmonte que as políticas públicas avançadas que o Brasil tem sofrido nos últimos 3 anos. E aí, no caso, não há dúvida, deliberadamente por um projeto político equivocado que faz com que o Brasil, que sempre foi respeitado na cena internacional, nas políticas de meio ambiente, com uma legislação, né, bastante avançada, bastante, né, que precisa apenas, talvez, se acertar entre as regras municipais, estaduais e federais, mas que tem uma legislação e uma aplicação bem avançada, e o país respeitado por isso, a gente esteja vivendo esse momento de dificuldade. Você considera, então, que a gente está... Bom, você falou do retrocesso que esse governo está trazendo para a gente. O que você considera, nesse contexto, a grande jogada errada da política pública agora? Porque a gente está vivendo um momento de caótico ainda na questão econômica e a gente ainda continua enxergando alguns erros desse governo. O que você acha que trouxe essa virada? São as pessoas? Justamente a falta de organização? O que você acha? Conta para a gente um pouquinho. Eu queria falar um pouco mais estrutural e um pouco mais longo. Quer dizer, o Brasil cresceu, viu, Fábio, basicamente no século XX. Quer dizer, principalmente a partir da década de 30, 1930, que é simbólico, até 1975, independente do governo ser governo de esquerda ou de direita, ditadura ou regime militar, civil, né, ou militar, presidencialismo ou parlamentarismo, enfim, em sucessivos governos, no Brasil cresceu, foi um dos países dos que mais cresceram no mundo. Naquela época crescia mais o Japão e o Brasil. A ponto de falar, naquele momento, entre o milagre japonês e o milagre brasileiro. A crise do petróleo de 73, 74, gerou um processo de perda dessa velocidade de crescimento que o Brasil tinha. A Revolução se aproveitou disso, mas Getúlio também, Juscelino também, qualquer governo. E de 75 para cá, até 1922, se a gente olhar bem, nós tivemos crescimento consistente em 2 governos apenas, um crescimento mais consistente. No governo Fernando Henrique, através do Plano Real, e no governo Lula. Tirando esses 2 governos, nós não tivemos crescimento consistente no Brasil. É como se nós estivéssemos crescendo como um rabo de cavalo para baixo. Entendi. O Brasil crescia, mas crescia muito pouco em relação aos padrões de desempenho que tornou o Brasil uma sociedade sofisticada e complexa. Saímos de uma sociedade basicamente rural e agrária, monocultora de café, para uma sociedade extremamente avançada, industrializada, urbanizada. Mas em 45 anos nós não estamos crescendo, a não ser com esses 2 momentos que, mesmo assim, não foram crescimentos exponenciais. É verdade que o mundo crescia, mas o Brasil também crescia, mas crescia menos. Agora não, o nosso desenvolvimento... E aí, com isso, nós tivemos um retrocesso grande. Esse governo tem se especializado em destruir alguns avanços que nós tivemos em diferentes áreas, né? Não só... porque tem toda uma lógica internacional da direita mundial, né? Em termos de se agregar, misturando com religião, né? Que se acha basicamente que as elites de áreas fundamentalistas evangélicas, isso vem dos Estados Unidos e passa pelo Brasil também, as elites evangélicas, elas estão querendo
as elites políticas. Quer dizer, entre o cordeiro e o lobo, o cristianismo não busca o cordeiro, busca os lobos. Entendi. Não o povo, mas as elites das igrejas evangélicas de direita, porque não todos de evangélicos são de direita, mas principalmente esses grupos mais pentecostais. E aí você busca a ação política e o respaldo político nos Estados Unidos com Trump, no Brasil com Bolsonaro. Você tem toda uma aliança perigosa da direita fazendo essa inter-relação para o domínio do poder público, no sentido de que a teologia da prosperidade, quer dizer, as pessoas são pobres porque são pobres, que foi a vontade de Deus. Né? Entendi. Então, tem toda uma perversão hipócrita e cínica que sustenta uma ideologia de direita no Brasil hoje, que faz com que os verdadeiros evangélicos, o povo que precisa da religião, evidentemente, esteja sendo utilizado como massa de manobra nesse processo. Eu estava lendo alguma coisa sobre o assunto, que falam que os regimes eles acabam sendo cíclicos. Você tem esquerda governando durante um tempo, aí depois direita, mas eu acho que tem uma... como eu vou dizer? Como você falou, não é só a questão de ser esquerda ou direita, existe uma perversão aí por trás que pode acontecer de ambos os lados, mas que leva o povo... que engana o povo, né? Isso me preocupa muito no nosso país, porque aconteceu no mundo agora, um momento de direita no mundo. Aconteceu quase... Muitos países foram começando a ser governados O Fábio, a extrema esquerda é tão distante da extrema direita que elas vão se juntando a tal ponto que elas viram uma ferradura. Se você olhar as práticas da direita e o discurso da extrema-direita, e as práticas e o discurso da extrema-esquerda, elas são iguais. Entendi. Entendeu? Quer dizer, elas são rigorosamente iguais, é como se fossem pontos que vão se aproximando. Portanto, você tem distorções no extremismo de direita e de esquerda, ditadura de direita e ditadura de esquerda, quando que a opção brasileira, a meu ver, deve ser o processo democrático, com políticas que efetivamente cuide das desigualdades sociais, que é um verdadeiro escândalo no nosso país. Nós ampliamos e aprofundamos ainda a desigualdade nesses 45 anos. Em vez de melhorarmos a desigualdade, nós estamos piorando e aprofundando mais agora. Cada vez amplia mais a distância do rico, muito rico, e o pobre cada vez mais miserável, né? Cada vez é uma distância maior, quer dizer, aí você não tem chance. Quer dizer, se uma pessoa pobre está da mão para a boca pela sobrevivência, não cobre dela porque ela não está cuidando disso ou daquilo, da educação, do estudo, porque ela não tem tempo, ela está 100% da sua energia concentrada em comer ou dar comida para o seu filho. Se você não garante um mínimo de apoio a essa família, a esse cidadão, a esse brasileiro, ele não tem a menor condição de sair desse encilhamento, desse círculo de ferro a que ele está preso. Verdade. Você falou uma palavra aí, e eu estou tendo uma aula aqui, estou adorando, né? Porque eu entendo pouco de meio ambiente. Então, estou aprendendo muita coisa aqui sobre as políticas públicas. E eu vou fazer uma pergunta de quem não sabe nada mesmo. Você falou a palavra energia, e aí me trouxe. Por que o Brasil hoje, com a matriz energética que tem, não consegue desenvolver políticas para a gente ter... assim, a gente tem até uma boa quantidade de energia limpa no país, a gente vem estudando matriz, mas a gente ainda continua tendo, mesmo com todas as nossas matrizes energéticas, uma gasolina a R$7. Está chegando a 8 em alguns lugares. Está chegando a 8 em alguns lugares. Quer dizer, a matriz energética nesse momento do Brasil, é o reflexo da nossa má gestão de políticas públicas. Nós não devemos estar assim. De forma nenhuma, nós devemos estar muito explorando energia limpa, e não quer dizer que... Eu comecei com os barrageiros, que é o mais tradicional, mas que é renovável, mas ela destrói o meio ambiente. Como você conseguir fazer barragem... Eu fui funcionário de Furnas no início, né? Por isso que é uma grande empresa, mas que foi completamente ocupada pelos interesses politiqueiros, não é da boa política, é da má política. Né? E quando essas empresas são ocupadas pela má política, elas se distorcem.
Portanto, você deve continuar com as barragens, mas, fundamentalmente, o esforço é as energias renováveis. Aí nós tem todo tipo, né? Do vento, da energia solar, enfim, é tanta coisa que você conhece que o Brasil não... Por que não faz opção disso? Por que não faz opção Eu não disso? consigo entender por que a gente passa aperto com a questão de ter uma gasolina cara. A gente podia estar pegando esse petróleo. A gente tem condições de trabalhar com mais energia limpa e vender. Se tem que explorar pré-sal, vamos explorar, claro, com Claro, certeza. E vender claro. isso e trazer riqueza para o país. Mas a gente, é como eu falei, outra coisa também que me incomoda nas políticas públicas é a questão da gente vender muita commodity e não ter beneficiamento, de agregar valor. Não entendo isso. É O que você porque me fala dessas a coisas? elite brasileira ela tem um compromisso não com o país, ela gostaria, ela é deslumbrada. Uma época pela França, outra pela Inglaterra, agora pelos Estados Unidos. Quer dizer, a gente tem a cabeça feita pelos interesses que não são brasileiros. Então, uma elite que não tem um projeto para um país, efetivamente acaba gerando essas perversões em que nós estamos vivendo. Verdade, Uma verdade. elite sem compromisso. Veja, a gente viveu um momento, sabe, Fábio, muito interessante na história do Brasil, que foi exatamente a conjuração mineira, né, os Inconfidentes Mineiros, em 1789, a Revolução Francesa, em 1789, e pouco antes, a Revolução Americana da Independência Americana. Aqueles eram movimentos modernos que elites brasileiras fizeram, que contemporizavam o Brasil com o que havia de mais moderno na história da humanidade. Tanto que os Estados Unidos acabaram sendo o que são, e a França, a Revolução Francesa, que marcou a sociedade mundial e marca até hoje. Mas a Conjuração Mineira foi absolutamente sufocada. Se você olhar o processo histórico brasileiro, você teve movimentos menores, né? A Balaiada, a Sabinada, você teve outros movimentos históricos, mas, em verdade, esse foi o único momento em que nós tivemos à frente da história. Se nós olharmos agora, o Brasil ficou, Fábio, completamente fora da primeira Revolução Industrial, que foi exatamente, e pegou isso basicamente o Pedro II, que é o maior responsável por isso, porque ele ficou 49 anos de governo. Os Estados Unidos e o Brasil, em 1808, eram exatamente do mesmo tamanho, um pouquinho mais a população americana e um pouquinho de diferença na renda per capita em dólar para os americanos. Quando termina o século XIX, 1900, o Brasil continuava um país analfabeto, apesar de um imperador poliglota, cientista, culto, preparado, mas a sociedade brasileira era analfabeta e os americanos eram completamente alfabetizados naquela época já, inclusive a população negra, tá certo? Inclusive a população negra, que deu para eles uma consciência de luta tão forte quanto a brasileira, mas eles tinham instrumentos de luta mais próprios, porque eles não eram ignorantes, produzidos por uma elite que não nos deixou crescer. E o Brasil só cresceu... A primeira República, ela ajudou um pouco, mas, em verdade, a partir de 1930, como disse, quer dizer, nós estamos... E aí, quando a gente olha hoje, nós estamos ficando fora da quarta Revolução Industrial. O nosso 5G vai chegar agora em julho, já está chegando, mas nós estamos atrasados. Quer dizer, o país hoje... Por que os Estados Unidos e a Alemanha perderam? Eles construíram toda a sua potência pela infraestrutura física, estradas, indústrias, etc. Por que a China cresceu? Ela cresceu também por isso, mas ela está entendendo que no século XXI é a infraestrutura digital. Em função da infraestrutura digital que você constrói a infraestrutura física. Então, é fundamental que o brasileiro, todos os brasileiros, tenham acesso à informática, que eles se alfabetizem pela informática, enfim, que é através do digital que nós vamos fazer o grande arranco da sociedade brasileira no século XXI, sob pena, se não o fizermos, vamos ficar fora da primeira Revolução Industrial como ficamos. Veja bem, não é à toa que o Pedro II matou o Mauá, e todas as experiências que o Brasil tinha, a pata do Estado brasileiro equivocada naquela época,
impediu o crescimento brasileiro e a gente está contemporizado, como teve os Estados Unidos, quando vira o século, os Estados Unidos era uma potência, tanto que decidiu a Primeira Guerra Mundial quando os americanos entraram na Guerra Mundial. A primeira. E na segunda nem se fala, né? Quando eles entraram na guerra, acabou a guerra, porque já era um poder industrial inacreditável e o Brasil ficou para trás. O Brasil, a gente ficou para trás por políticas públicas equivocadas. Nós estamos, quando você fala de energia, é exatamente o mesmo erro. Exatamente o mesmo erro. Né? A gente chegou a ser modelo mundial de Correios. Veja como está o Correios hoje, que é uma empresa importantíssima. A gente também, como chegou a ser importante, eu estou falando de energia elétrica, nas barragens, porque nós éramos avançados naquela época, porque não se percebia outras alternativas energéticas na época. Mas a gente chegou na ponta. Mas hoje essas empresas estão muito mal, infelizmente. Né? Bacana. Assim, a gente sofre um pouco não, a gente sofre bastante com essa deficiência, que nem você está falando, da questão da informática agora, que está totalmente ligada à educação, e a gente vira um país que tem matéria-prima e exporta. Eu sou de um tempo, desculpe te cortar, Fábio, eu sou de um tempo que é incrível, você talvez não conheça isso por causa da sua juventude, mas o Brasil queria, durante a Revolução, a Revolução Militar, a gente queria fazer o nosso sistema de informática próprio com o nosso computador, software e hardware, e metemos esforço nisso e não conseguimos nada, e o Brasil ficou para trás. A gente fala assim, porque isso tem que ser nacional, aquele nacionalismo equivocado. Nacionalismo é amar a prata e conseguir os seus melhores caminhos, não é você ficar burro, tá certo? E a gente ficou burro, porque a gente ficou fora da informática. Recentemente estamos avançando, mas agora, e essa confusão do governo, que se o sistema vai ser chinês, vai ser finlandês, vai ser americano, ficamos discutindo essa história, quando o que interessa ao Brasil é o sistema mais barato, mais provável, mais eficiente, que gere interesse. Um país, Fábio, não tem amigos. Um país tem interesses. Verdade. Não é cínico, não. Quem tem amigos são as pessoas. O país tem interesse, né? E a gente tem que ver qual é o interesse do Brasil. Essa é que a elite brasileira perde hoje e se atrela a determinadas lógicas que efetivamente são contrárias ao interesse nacional. Mas, assim, a elite brasileira, ela está se perdendo ou ela está mal intencionada? Eu acho que um pouco das duas, né? Ela está sempre mal intencionada, ela não tem nenhum projeto do país. Ela nunca teve, tá certo? Ela tem um projeto pessoal de enriquecimento. Nunca teve. Ela já teve melhor, já teve... A própria posição de esquerda e direita no Brasil era o melhor. Você tinha quadros bastante qualificados, tanto na esquerda quanto na direita. Esses conceitos, hoje, eles foram completamente pervertidos, no sentido de que nós estamos caminhando para... Há muita confusão em termos do que seja o pensamento de esquerda e o pensamento de direita no Brasil, mas sempre retardatário. Ou nós copiamos o que vem no exterior, como se fosse nossa, ou a gente está atrasado em relação ao que o exterior está fazendo. Mas a população... hoje eu vejo uma facilidade, graças à informática, de você ter acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, me parece que a mesma informática, às vezes, pode estar emburrecendo as pessoas por conta de fake news, por conta de manipulação mesmo. Eu percebo essa má intenção da elite brasileira em continuar mantendo... Porque, poxa, a internet revolucionou o mundo. E assim, para a gente, também, a gente passou por essa revolução, mas o que a gente vê aí de informação maldada, informação manipulada, eu acho que a gente... E políticos mal intencionados também. A gente tem uma minoria aí que tem interesse verdadeiro em trazer, mas muito só com aquele projeto de enriquecimento pessoal. Mas essas perversões da informática, elas vão precisar que os países efetivamente contenham essas grandes empresas que realmente precisam pagar tributos, que precisam ser contidas pelo Estado, né? Em verdade, no caso brasileiro, está atrasado. Quer dizer, veja, a pandemia causou um enorme bem
Imagina, falar isso é até um absurdo. Né? Mas ela deu um choque, ela escancarou o atraso brasileiro. A gente não considerava esses instrumentos que já existiam. Né? Zoom, essas coisas todas já existiam, a gente não usava. A empresa não usava, não é verdade? A academia nem olhava isso. A gente não consegue entender a importância desses recursos, do 5G que vai vir aí, mas do próprio 4G que nós já dispomos, utilizado na formação acadêmica. Por outro lado, você precisa compreender que a distribuição das possibilidades de acesso à informática é muito diferenciada. Você tem lugar que não tem sinal nenhum, você tem Sim. equipamentos, você não tem... Eu vou falar um exemplo. A cidade do Rio de Janeiro, ela é atípica em relação aos municípios brasileiros, porque ela tem a universalização do ensino do primeiro grau, o que não é comum nas demais 5 mil municípios brasileiros, por conta da fusão. Como é que a prefeitura do Rio, que se diz moderna, até hoje não informatizou todas as escolas? 1000 escolas, isso daria uma repercussão. Não é agora com a pandemia, antes da pandemia. O atual prefeito nem falava isso nas gestões anteriores. Desconsiderou isso, como se não existisse, entendeu? Quer dizer, os políticos brasileiros, não estou com isso julgando o prefeito Eduardo Paz, não, mas ele foi prefeito a terceira vez e ele ainda não informatizou as escolas, que isso daria um arranco de desenvolvimento nesse jovem da escola municipal que vai levá-lo a circunstâncias melhores, porque isso é que vai fazer com que ele seja diferente. Por outro lado, como você não tem Wi-Fi, não tem sinal, não tem etc., não tem sistemas atrelados, você tem uma parcela grande que o pobre aprendeu a usar isso e está se virando num trabalho precarizado. Isso está sendo muito positivo. Mas é preciso que a educação brasileira tome um choque de informatização. Gostei. Outra coisa que você falou aí, puxou, falando sobre educação, queria que falasse um pouquinho também da sua visão em relação às universidades. A questão também da politização dela, que tá muito aí. Se fala muito disso, que as universidades hoje estão politizadas, e ainda do enorme abismo que a gente escuta há 200 anos, em qualquer congresso que eu vou, palestra, qualquer coisa que eu estou, ainda fala que a universidade não se comunica com a população. E o que você acha desse cenário? Eu acho que há, evidentemente, uma cisão entre o mundo empresarial e o mundo acadêmico em geral. Quer dizer, é preciso que dirigentes universitários, reitores, os dirigentes das universidades e os empresários brasileiros consigam, efetivamente, estabelecer um diálogo no sentido de que a universidade possa ser o farol da sociedade. Ela vai ser o farol gerando e atendendo necessidades que a sociedade precisa e que podem ser realizados pela empresa. Então, você tem um distanciamento grande. Né? Infelizmente, quer dizer, isso historicamente não tem ocorrido, não. Quer dizer, você tem uma clivagem entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial, uma clivagem entre o mundo acadêmico e a sociedade civil. Tá certo? Quer dizer, por outro lado, ao você privatizar exacerbadamente o ensino em geral no Brasil, principalmente o universitário, a gente acaba esquecendo que o ensino mais fundamental que a gente precisa garantir de alta qualidade... Eu sou oriundo do Colégio Pedro II, que você conhece como carioca, né? Que hoje é um colégio que não está tão bem, mas era o colégio padrão. Né? E na minha época, quem estudava em colégio público era mais qualificado do que quem estudava em colégio particular, porque colégio particular pagou, PP, pagou, passou. É claro que tinha aqueles colégios religiosos que determinadas opções religiosas faziam com que os filhos de pessoas mais ricas fossem estudar. À medida que você perde essa perspectiva, você não forma bem no nível médio, você acaba querendo corrigir na faculdade o que você não aprendeu no nível médio, você acaba corrigindo no mestrado e na pós-graduação o que você não aprendeu na faculdade, portanto, você está fazendo curso de doutorado para corrigir o que não aprendeu no mestrado, quando o que a gente tinha que ter, e isso é um compromisso, a universalização de ensino do primeiro grau, do segundo grau, da formação, porque aí você vai garantir uma sociedade mais qualificada, porque o povo brasileiro quer estudar, ele quer aprender, ele aprende. No Pedro II, eu tinha aluno das mais diferentes origens sociais, naquela época. Hoje, mas eu só estudei em colégio público, Fábio, mas eu só dei para minha filha colégio privado.
Entendi. Tá certo? Isso porque eu podia dar? Não, porque o ensino público perdeu qualidade, ou melhor, ele ficou muito restrito a duas ou três faculdades, duas, três escolas, que não era assim. Você tinha colégio de alta, estou falando do Pedro II, mas você tinha Ferreira Viana, você tinha o famoso a FAETEC, você tinha muito bons cursos públicos que foram perdidos, né? Hoje em dia tá bem, assim... Então, a Ainda, situação econômica também discrimina. Porque, evidentemente, um menino mal formado, ele tem muito menos chance na sociedade do sim, conhecimento. sim, Quem vai verdade. competir na sociedade do conhecimento? É até covarde essa relação. Verdade, eu percebo muito sucateamento, isso tem Claro, complicado. E o acesso realmente de quem não tem um mínimo de condições, ele entra na guerra já com dois tiros no peito. É claro, difícil. claro. É Não há muito dúvida. difícil E isso, para isso é uma poder. imposição de democracia, de uma sociedade que garanta um ensino de qualidade no primeiro e segundo grau, pelo menos. A gente inverteu isso para o ensino superior. Não quer dizer que não tenha que fazer no ensino superior, mas a gente esqueceu o nível primário e nível médio. Verdade. Não, bacana, gostei. Com o Ministério da Educação, que agora o ministro está sendo processado pelo Aras, imagina, lá pelo Ministério Público, né? Por homofobia, você imagina. A gente O é ministro muito da atraso, né? Educação homofóbico, meu Deus, com um processo Retrocesso gigante. A gigante, gente já né? não precisava estar vivendo mais esse tipo de situação. Isso. Século XXI e a gente ainda agarrado nisso, enquanto a gente tinha que focar na educação, independente da opção sexual de cada um É faz o que quer da evidente, sua vida. evidente. E erra a esquerda quando diz que quer politizar a universidade, e erra a direita que também quer politizar a faculdade, com, né, escola sem partido, esse negócio que não pode falar de. Enfim, os dois as pontas da ferradura. Eles Estão falam, se fazem a mesma encontrando, né? coisa, estão se encontrando. Entendi. É. Bacana. O que a gente agora, indo para o momento atual, o que a gente deve esperar como cidadão aí do brasileiro pobre? O que a gente tem que esperar aí desse momento atual que a gente está em plena crise, tudo dobrando de preço? Qual é o horizonte que a gente espera aí? Será que tem alguma esperança? O que pode ser feito para dar uma alavancada e dar uma melhorada? Qual é a sua visão disso, por Em favor? relação à economia, eu não acredito que a curto prazo a gente saia desse encilhamento em que nós estamos, infelizmente. Porque você tem que diferenciar duas coisas. Uma coisa é a inflação, outra coisa é preço. Quer dizer, a inflação ela vai cair, porque se você usa juros pesados, se você faz os instrumentos clássicos, ortodoxos, como o Banco Central está fazendo, a inflação vai cair. Só que, imagina, o preço de uma banana, de um cacho de banana, saiu de R$ 10 para 50. Só que a correção do salário da população brasileira não vai ser de 10 para 50. Portanto, a inflação pode cair, mas, em verdade, o preço que você vai continuar pagando na gasolina, na banana, enfim, tudo, é muito mais caro. Então, você vai ter um sentimento, não, uma realidade objetiva de dificuldade para a população brasileira sobreviver. O poder de compra vai cair, vai Claro que continuar. os preços aumentaram e eles se estabilizaram. É diferente da inflação americana, que eles estão com inflação lá com 5%. Se você corrige a inflação, você basicamente corrige a circunstância. Aqui não, você cai a inflação e não cai os preços. Os preços vão Entendi. continuar altos. E o preço continuando alto, o cidadão, para comprar uma carne, ele não consegue. Porque ele vai ter que comer salsicha, tá certo? Se ele puder comer salsicha, né, ele vai Verdade. comer macarrão para os seus filhos, quando ele puder botar comida no prato do filho. Nossa, um Então, não horizonte vejo a longo. curto prazo na economia milagre, não. Quer dizer, por causa dessa questão da inflação e do preço, que são diferentes. Eu tive na Argentina semana retrasada, eu fiquei impressionado. A inflação lá foi 50%. E há muito tempo que eu não sentia essa circunstância. Quando eu fui ver o táxi, o cara falou 1.200 pesos. Eu falei, meu Deus do Nossa! céu. É Como é da que vai ser estranho. isso? Aí depois entendi que eu tinha que dividir por 30. Quer dizer, sair do aeroporto para chegar no hotel, que era lá na cidade, longe, era R$ 40.
não era tão caro. Quando eu fui comer aquele bifão, o cara me falou, aí eu falei, bom, isso aqui eu estou pagando R$ 40, R$ 50, que no Brasil seria 150 numa churrascaria de luxo, como era aquela que eles são fantásticos na carne, né? A gente não pode deixar de comer um bom churrasco argentino. Mas você está dividindo por 30. Quer dizer, as circunstâncias elas estão piores. Parece até que o Brasil está bem, e não está. Entendi. Nossa Senhora. E sei também da sua relação com a questão do desenvolvimento social, dá seu panorama, tomara que seja um pouquinho mais positivo. Não, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, trabalho no centro da cidade, é doloroso sentir, e eu não estou entendendo por que o governo Eduardo Paes não está atuando no sentido de apoiar, de suportar, de dar apoio. Não é sair dando porrada nas pessoas que estão na rua, não. É dar sustentação, apoio a tanta gente que está nas calçadas sem nenhuma possibilidade de sobrevivência. Portanto, aquilo é um martírio que me incomoda bastante, porque a estrutura da prefeitura, com tantos centros sociais, com tantos recursos, já era para o prefeito Eduardo Paes estar tratando melhor dessas circunstâncias. Afinal de contas, ele já está 1 ano no governo. Verdade. E não tenho visto nada nesse ano. A gente eu acho que a população de rua no Rio tem aumentado. Acho que no Brasil enormemente em toda a cidade, e você vê com isso são brasileiros que precisam ser apoiados, né? E nesse sentido, sabe, eu acho que teve um presidente americano de direita, muito mal visto, mas Richard Nixon, que em 1971 ele encaminhou para o Congresso americano, ele encaminhou uma proposta de renda universal básica para toda a população americana. Claro que o Congresso americano não aprovou isso. Foi o meu presidente que foi à China para conversar com Mao Tse-tung, para fazer as relações americanas com os chineses, que geraram a possibilidade da China fazer essa evolução fantástica. Em 1970, né, o Brasil, vamos falar a verdade, a China passava fome, né, e o Brasil a economia brasileira do tamanho da chinesa e do tamanho da coreana, do Coreia do Sul, né? Hoje eles são, imagina, é até brincadeira. Veja como é que nós ficamos atrasados. O desenvolvimento brasileiro nos levou a 71, 72, o Brasil grande, o Brumilag brasileiro, a ser maior do que a China. Um pouquinho maior do que a China, que era um país enorme, já era um país enorme, e a Coreia. Esse Nixon fez isso. Imagina se tivesse uma política de renda básica. A informatização do mundo cada vez mais vai gerar, diferentemente das 3 anteriores, em que você teve uma passagem um pouco mais rápida de transição, em que você acabava com o trabalho do cocheiro, mas tinha o trabalho do motorista, né? Do chofer, não é verdade? Mas agora essa substituição vai ser mais difícil, porque ela se baseia no conhecimento. Quer dizer, quem não tem um bom conhecimento vai ficar fora, rigorosamente fora desse mercado de trabalho. Portanto, políticas públicas precisam ser feitas, e nisso o Suplicy tem razão, ele tem defendido isso. Isso não é política de esquerda nem de direita, é uma imposição que a sociedade brasileira vai se fazer, de você ter renda básica que possa efetivamente sustentar esta população, porque quando a pessoa que está passando fome, ela tem um mínimo de sustentação para a sua sobrevivência, aí ele vai pensar no colégio do filho, na educação do seu filho, na sua presença, ele vai ter uma vida que efetivamente vai fazê-lo sair dessa necessidade da própria renda básica. Entendi. Portanto, eu acho que é importante, a sociedade vai ser inevitável a gente ter que fazer isso, porque nós vamos alijar milhões e milhões de trabalhadores, não é só o trabalho precarizado, quer dizer, o trabalho, a falta de possibilidade de pessoas que são nossos irmãos brasileiros, que vão ficar fora de ter uma renda própria, porque não vai ter trabalho. Entendi. Não vai ter nem oferta de emprego, porque muitos empregos já estão acabando, né? Estão acabando e não estão sendo substituídos, porque o que são substituídos são para pessoas de alta sofisticação tecnológica, de autoconhecimento. Por isso que a gente tem que dar conhecimento e educação para o brasileiro. Através disso é que ele vai ter chance de disputar no mercado de trabalho. Poxa, é verdade. Isso aí é um panorama que eu venho observando e também me assusta. Eu venho observando há um tempo essa substituição e realmente, se a gente não der uma virada nesse momento agora,
vamos ter muito brasileiro passando aperto aí. A gente pode dar um exemplo para você, Fábio. As lojas. As lojas, cada vez mais, elas vão acabar com a caixa física. Você vai à Europa hoje, vai aos Estados Unidos, Canadá, qualquer desses países mais avançados, todas as lojas não têm caixa físico. Tem uma pessoa ajudando aos turistas ou os velhinhos que não estão conseguindo mexer, mas você compra e paga tudo ali naquele dispositivo. Já tem empresas brasileiras atuando assim, como tem em Belo Horizonte, como tem no Brasil todo, tem algumas no Rio também. Mas daqui a pouco isso vai ser generalizado. Onde vão esses empregos? Acabou. Essas pessoas vão ficar desempregadas. De gasolina, o Brasil resiste a ter o frentista. É claro, mas daqui a pouco vai chegar... O que está acontecendo no Rio? Os postos estão acabando. Daqui a pouco, para botar gasolina, vai ficar difícil. Agora, os frentistas acabando, porque você vai ter o autoatendimento cada vez mais, né? E isso significa que esses empregos, que são milhares e milhares e milhares de empregos, vão ficar fora. Portanto, a gente precisa da educação e precisa efetivamente considerar essa possibilidade de, na transição, você criar uma renda básica, como é efetivamente o Bolsa Família, mas eu estou falando um Bolsa Família mais enriquecido ainda, mais contundente, mais forte, que dê condições objetivas à população carente brasileira poder sobreviver. Isso não é bom mocismo, não. Isso é políticas públicas inteligentes, que respeite a população e que gere ativação da atividade econômica. Legal. Bom, estourando o nosso tempo aqui já bastante, mas é porque a aula está muito boa. Como eu falei, eu não entendo nada de política pública, entendo um pouquinho lá nas que estão relacionadas ao meio ambiente, e estou aprendendo. E aí, eu estou até quietinho aqui só ouvindo, porque está sendo uma aula. E eu acho legal que a gente precisa trazer pessoas que nem você para poder trazer esse conhecimento e para quem está assistindo aqui, ficar de olho, ver que o mundo está mudando e que a gente não pode ficar muito tempo parado, não, porque a coisa está acontecendo. Mas antes de terminar, eu ainda quero o que eu faço com todo convidado nosso aqui. Primeiro é deixar o seu recado para todo mundo e aquilo que você quiser falar, é o momento megafone mesmo. Pode ser o jabá, pode ser qualquer coisa. Se você quiser falar para o pessoal, e a outra coisa é para a pessoa que está assistindo também essa live. Vamos começar por essa primeiro, antes do teu recado final. E que tem interesse em estudar, aprender, conhecer política pública, qual é o seu recado para essa pessoa? Eu gosto, tenho interesse, quero me desenvolver, quero aprender. O que você dá de conselho para essa pessoa? Olha, você tem diversas áreas. Políticas públicas vão no meio ambiente, que é a sua área de domínio profissional, que é um mundo enorme, né? Uma imensidão, e cada vez mais forte na presença na cena mundial. Nós estamos aí, né? Então, todo mundo ele tem que escolher ler os livros básicos. Hoje, o modelo de gestão pública no mundo não são mais os Estados Unidos, nem a Europa, né? Não é a China, é Singapura. A China copia também, como a Finlândia na educação copiou Singapura. Portanto, o Brasil, se ele tiver uma administração pública eficiente, e a administração pública é executar políticas públicas no interesse do cidadão. Quer dizer, você tem uma defasagem muito grande numa gestão pública que se politizou demais, e que não é que ela vai ser tecnocrática, porque a gestão pública tem dois lados da moeda, tem a política e tem a gestão pública. A gestão pública ela é fundamental para o país avançar, como ele avançou nos anos de 30 até 1975. O equívoco do Geisel de querer meter o pé no acelerador e desconsiderar, né, a crise do petróleo fez com que, ainda de novo, a crise do petróleo que a gente está vivendo hoje lá, nos gerou esse desvio que nós estamos. Precisamos resgatar esse passado, que é bastante importante, em que o Brasil funcionava bem, porque tinha uma administração pública melhor. Não é que ela fosse excepcional, mas ela era muito melhor do que hoje. Entendi. E agora o recado final, o que você fala para os nossos espectadores? Nós vamos ter uma eleição esse ano. Eleição de senador, de governador, de deputado federal, de deputado estadual. O voto não é... Você não vota o bem ou o mal. Quem trata do bem e do mal é a moral. A moral ocupa um espaço importante, né? Mas é importante que você compreenda que a política, você decide entre o que é desprezível e o que é menos desprezível ou menos ruim. Você tem que escolher
o que menos mal, no seu entendimento como eleitor, para vereador, para deputado, para presidente da República, o presidencialismo brasileiro ele acaba levando a influência no voto de governador, de senador, etc. Mas você tem que escolher entre o que você acha que está me ouvindo, que está me vendo aqui no programa Megafone com o nosso Fábio Fonseca, o que é menos mal para o país, ou na sua concepção, e não querer o melhor, tá certo? Porque o melhor, o bom e o mal é a moral. Quando eu entro num supermercado, Fábio, eu estou diante de todos os limites. Estão ali produtos que, se aquele supermercado quisesse, ele empurraria muito mais do que aqueles adocicados, etc., que fazem mal. Você está ali, o que a lei permite que você faça ou que você não faça. E aí você pode vender. Mas você também tem você tem uma outra opção. E é a lei que faz com que você vai ter as opções na sociedade. Você está diante também que, por razões morais, você não vai roubar um produto ali, você não vai fazer você não vai roubar um produto e não pagar. A sua moral não deixa isso. Por outro lado, você não vai comprar um produto de uma empresa que você sabe que explora trabalho de criança ou da mulher, ou que não tem respeito pelos direitos humanos. Isso é um outro critério que você vai decidir, né? Então, por outro lado, se você for de uma linha religiosa judaica, você vai escolher determinados produtos. Se você for da linha islâmica, você vai escolher outros produtos. Portanto, tem limites para tudo e um controla o outro. A política faz parte disso também. Quer dizer, evidentemente que a gente vai escolher, na perspectiva moral da gente, o que a gente acha, o que é melhor, o que é pior, sim, mas o que é menos desprezível, ou que é desprezível, ou que é menos ruim para a sociedade, ou que é melhor para a sociedade. Mas você não vote pensando que tenha pessoas ou políticos que vão defender o bem ou o mal, porque eles não são os cavaleiros, né, que vão resolver da tábua redonda, que vão resolver todas as coisas, que são honestíssimos. Não, a política tem uma moral, a moral tem outra moral. E a política precisa ter mais moral. Você precisa moralizar mais a política e precisa politizar mais a moral. Vou fazer uma pergunta para você que é da área de meio. Qual é o preço moral de um barril de petróleo? Pergunta difícil, hein? Porque é claro que quem vende o petróleo quer vender cada vez mais caro. Quem quer comprar mais barato. Você não tem um preço moral. A economia determina. Eu quero dizer o seguinte: a economia não é moral. A política também não é moral. Não estou dizendo que ela seja amoral ou imoral, mas ela não é moral. Quem trata da moral é a sua moral, é a sua ética pessoal. Portanto, você tem que escolher que políticas públicas você deseja que possam, consequentemente, levar a um desenvolvimento do país, da sua sociedade, e cada um com a sua perspectiva e com os seus valores, democraticamente. Queria agradecer, porque estou para te dizer que se não foi está entre os melhores. Não, foi o melhor recado final de todos os tempos desse programa. Porque foi um recado assim que falou do voto, que falou da democracia. A gente sempre acaba falando muito a coisa relacionada aos assuntos assim, mas eu gostei, foi muito emocionante esse recado final. Esse vai ficar imortalizado no nosso programa. Wagner Siqueira, queria agradecer muito a sua participação. Assim, como eu falei, para mim foi uma aula. Quero que a gente converse mais em outros momentos aí para a gente. Vamos fazer o seu pai quando você estiver aqui no Rio para a gente fazer um almoço lá na Zona Oeste. Quero lá na. Ou eu sei que ele gosta de coroa grande, né? Ele é coroa grande. Ele não sai mais de lá. A gente vai fazer um almoço lá e vamos debater mais sobre essas coisas, que realmente foi uma grande aula. Queria te agradecer pela participação. Muito obrigado também, boa noite para você, tá certo? E para sua noiva, né? Para sua noiva, que você deu esforço para ela vai continuar sendo uma boa bióloga, mas efetivamente, que é 9 de setembro, dia do biólogo. É isso aí. É o dia do administrador também. O dia do administrador, no dia do biólogo? Eu fui deputado, eu fiz o dia do biólogo na Assembleia Legislativa, um projeto de lei. Veja uma coisa interessante, década de 90, eu era deputado estadual, e eu fiz um projeto de lei que efetivamente criava o Dia do Biólogo, dia 9 de setembro. Que legal, bacana. Então, muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço, vamos dar um tchau para o nosso pessoal aí. Até logo, gente. Obrigado. Segue, aperta o sininho, hein? Um abraço, querido. Um abraço. Tchau. Tchau.